só, Senhor. Eu que era cego agora posso ver. Teu plano, enfim. Bom dia, professora. Bom dia. Eu postei ontem no nosso grupo, postei agora de manhã de novo, mas foi aquilo que eu lhe falei. Houve dia de sábado de manhã, ainda na última semana, não vai... Meu Deus, mas não apareceu ninguém nem na aula de estatística? Estatística estava eu, Dayana, Alessandra e Sigrid. E a professora. Tá, né? A Tainara costuma participar das aulas, mas ontem ela passou mal, ela teve uma cólica renal, Coitada. cólica de rim. Então, eu falei com o marido dela agora cedo, parece que a medicação é meio forte, ela estava dormindo. Ela não passou bem ontem. Então, eu acredito que ela não vai participar hoje, porque é uma pessoa que sempre está com a gente, né? Verdade, verdade. E não adianta, Tatiana, são sempre as mesmas pessoas. Sim, eu sei. É figurinha repetida. Mas assim, são inclusive as pessoas que estão em sala de aula, que participam também em sala de aula, né? Quando é presencial, né? Essa turma, eu não tive, a Daiane, essa turma eu não tive o prazer de conviver, porque eu assisti 3 dias de aula na turma. Começou a pandemia. Então, eu tenho colega que eu só sei de nome porque está no grupo. Porque quando entra ainda nas aulas, não abre nem a câmera, eu não sei nem quem que é. É igual eu com os alunos do primeiro período, Eu falei para eles, vocês não mostram o rosto? Se algum dia vocês me cumprimentar na rua, no shopping, ou lá na faculdade, no semestre que vem, eu vou olhar e vou falar assim, oi. Eu te conheço? Aí você vê aquela escola assim, é igual aquela escola, eu te conheço? Né? Oi, Dayana. Então, assim, isso, professora, tem sido, aí, ó, são sempre as mesmas, tanto nas suas, quanto estatística, os outros professores. Quem costuma participar são sempre as mesmas figurinhas repetidas. Entendi. Aí a gente consegue pegar todas as informações que os professores passam, a gente faz tudo que precisa fazer do jeito que precisa, depois o povo cai matando, perguntando o que é, aí a gente responde no grupo. Pergunta no privado. Aí não, a pessoa pergunta, tem pessoas que perguntam várias vezes no grupo, aí você tem que estar repostando. Tem gente que não fica satisfeito, daí manda no privado. E se a gente não responde, a gente que é ruim. Ainda tem isso. Será que não assiste o vídeo depois, não? E vê você falando mal dele? Não foi nada. Não. Aí, ó. Eles não assistiam, não. Aí manda no privado pedindo atividade. Você respondeu não sei o quê. Aí a Tainara mesmo teve que bloquear alguns, porque nunca assistiu aula. Tem uns que nunca assistiu aula. Aí manda pra ela pedindo as atividades. Ela teve que bloquear um bocado. Meu Deus. Não tem sido fácil, não. Porque, assim, não que não seja... não, é tudo muito fácil. Não. Tem coisa que é difícil, mas a gente se dedica, faz as leituras, faz as atividades, posta, né? Igual as atividades de estatística mesmo, a professora pôs uma por semana, colocou e tal. E aí ela até tinha colocado, como que foi a orientação da faculdade, para que as atividades fossem pré-aula, né? Pós-aula, pré-aula, até dia 13. Aí ela perguntou como é que ficaria, que ela poderia dilatar um pouco mais o prazo e tudo mais. Eu falei que a professora fica a seu critério. Mas é assim, se deixar para o dia 13, tem gente que não vai fazer.
Se deixar para o dia 16, vai ter gente que vai dizer que não vai fazer. Se deixar para o dia 30 de dezembro, vai ter gente dizendo que não teve tempo de fazer. Então, assim, quem faz, já faz logo. Quem não faz, por mais que vai dilatando o prazo, a pessoa vai procrastinando e não faz o que precisa. É verdade. Quem gosta de fazer e participar já faz logo, né? Por isso que eu falei com relação a isso, ó, são poucas pessoas, a gente não vai estar em muitas pessoas, não preocupe que não deve entrar muito mais pessoas. Então, eu acredito que você pode dar a sua aula aí, resumindo, fazendo, para que você termine aí com o prazo de poder ir ao hospital. Tá bom. Dando andamento. Não quero ensinar o Padre Nosso para o vigário, mas, assim, a nossa realidade nas aulas, ela tem sido essa. Okay. A única aula que eu vi que tinha mais pessoas, acho que eu falei até com a Daiane, foi a aula de pesquisa, quinta-feira, que tinha 16 alunos. Porque a professora pediu para a gente apresentar o pré-projeto e era parte da nota. Foi o que aconteceu um dia que eu falei que tinha que apresentar. No dia que você falou que tinha que apresentar. Então, aí apareceu mais gente. E mesmo assim tem gente que não é. Eu vi mesmo. Né? Então vamos Bom, lá. eu tinha... Oi, Daiana, pode falar. Não, eu ia falar, não que não seja errado as pessoas ficarem pedindo ajuda, gente. Mas a gente vê que a pessoa não tem muito interesse, né? Só de não assistir a aula, ou de não fazer... Eu entendo vocês. Vocês se sentem usadas, né? E também, assim, não é justo vocês que participam e fazem, e aí o outro que não participa e faz, e aí ganha a mesma nota. Não é justo. Não, até eu mesmo, tem hora que eu peço também lá no grupo. Gente, alguém fez atividade, tá? Mas é porque eu tenho dificuldade, a Ana sabe disso. Eu converso muito com a Ana. E às vezes eu peço as atividades também, porque às vezes eu tento fazer e não consigo. Mas assim, mas é diferente, é uma coisa, é diferente. Às vezes, assim, orienta como é que faz, o jeito que faz, como faz, assim, uma ajuda. Né? Não é a resposta. Não é dado. A gente compartilha, isso, a gente compartilha e tudo, né? Mas, assim, o difícil, eu acho, é realmente isso, assim. Não, a gente fica, igual você falou, a gente fica se sentindo, tem hora que é usado. Porque tem muita gente que fala assim, não, eu tenho problema, porque eu trabalho o dia inteiro. Porque... Não. A gente também trabalha, a gente também tem família. Tem mãe, tem pai, tem mãe, tem família e tal. Teve uma atividade do professor Arthur, que acho que Daiana, não sei, mas eu e Tainara, nós ficamos até quase 1h da manhã tentando fazer essa tarefa dele, para poder cumprir o prazo. Então, assim, a gente usa sábado, usa domingo, usa noite, né? Quem quer faz, né? Faz. Dá um jeito, né, professora? Quem quer faz. E eu falei que eu sei que é assim, porque eu já fui aluna um dia e era do mesmo jeito. A gente sabia, eu morria de raiva da gente fazia 2, 3 reuniões a respeito de um trabalho, ficava depois da aula, chegava mais cedo para reunir o grupo para fazer o trabalho. A hora que o trabalho estava pronto, lindo, com a capa, chegava um e falava assim, vocês põem meu nome no trabalho? Nossa, a gente quer enforcar, né? Porque como assim? É só pôr o nome. E aquela pessoa vai ganhar a nota em cima do trabalho que a gente fez. É horrível isso. Eu entendo direitinho o que vocês estão passando. Oi, Sigrid, nós estamos aqui fazendo um momento terapêutico, falando da vida dos outros. Entendi. Bom dia. Bom dia. Começou comigo e com a Ana Cristina, a gente conversando que o povo não ia aparecer mesmo, que o povo é desinteressado. Aí a Daiana chegou, a Ana falou, não, é assim mesmo, as figurinhas são repetidas. E nós estamos aqui, ó, malhando o povo, porque não vão assistir o vídeo mesmo, então é tudo um bando. Não, chega, tá bom. Ai, gente, eu tenho que rir. Aqui, pelo menos, eu tenho que rir, porque a situação tem sido tão complicada. Vocês estão aqui, então, eu só conversei com a Ana pelo celular, né? Eu não consegui dar aula na semana passada, expliquei para ela. E a minha mãe ainda está na UTI, tá sendo difícil para a família. Hoje, graças a Deus, eu vou ter o apoio do meu irmão, ele chegou ontem.
Eu me sinto mais forte com ele aqui, porque somos só nós dois. Ele mora em Ribeirão Preto e agora que ele conseguiu vir, quando ele entrou na UTI ontem, minha mãe sorriu para ele, ela ficou feliz. Então, assim, é um dia de cada vez. Enfrentar esse diagnóstico, enfrentar a notícia do que ela tem, para nós foi muito difícil. Eu nunca passei por essa situação na minha família. Ela já começou a fazer a quimioterapia e ela ainda não tem condições de saber. Eu queria conversar com ela, porque os médicos geralmente falam de um jeito muito seco, né? Então eu falei para o médico que eu queria contar para ela o diagnóstico. Mas o dia que eu resolvi contar, que eu me preparei para contar, ela não estava muito bem, assim. Ela está com a lucidez oscilando. E não é demência, não. É porque faz parte do processo da infecção que ela tem. Às vezes ela lembra das coisas, às vezes não. Ela me reconhece todos os dias, mas já veio irmãs dela visitar. Uma ela reconheceu, a outra não. A gente pensa que é por causa da máscara, que a gente tem que usar a máscara, mas não é não. As pessoas que ela reconhece com a máscara, né? E como ela tem dia que ela lembra das coisas, tem dia que ela não lembra, eu pensei assim, para que eu vou falar isso para ela? Né? É muito pesado e depois no outro dia eu vou ter que falar de novo, é pesado para ela e para mim também. Então a gente ainda Acho que tem coisa que não precisa, né? Isso aconteceu com a minha mãe. Ana. E quem falou foi o médico. Para minha mãe foi o médico. Tava minha mãe, meu pai e o médico na lata falou que ela tinha o câncer. Né? A única coisa que ela mandou ele para o oncologista. O que ela perguntou, tem tratamento? O médico falou, tem. Ela recebeu esse diagnóstico dia 7 de novembro, dia 6 de dezembro ela faleceu. Nossa, foi muito rápido, Ana. Foi assim, ele já estava no estágio terminal quando ela descobriu. E onde era? Na vesícula. Poxa! Um câncer raro. Só que o tumor, quando ela começou a ter mesmo os sintomas, que levou a condução para isso, ele estava com 15 centímetros já tomado no fígado. Não teve o que fazer. E foi assim. Então, assim, de repente, não sei se precisa contar. E antes dela receber os diagnósticos, ela ainda falava, eu tô achando que eu tô aí com câncer. E a gente mandava ela parar. Porque o meu pai estava fazendo o tratamento porque ele teve câncer de próstata. Meu pai operou em outubro. Em novembro ela recebeu o dela. Misericórdia, muito Então, ela falava assim, eu acho que eu tô aí com esse negócio do seu pai aí, eu acho que eu tô aí com esse câncer. E a gente mandava ela parar. Então, eu acho que a pessoa sente. Não precisa, acho que ninguém falar. O médico conversou comigo, ele disse que vai falar ele falou que não precisa usar a palavra câncer, não precisa usar a palavra químio, não vai falar a palavra leucemia. Eu gostei desse médico. Eu falei, não, então o senhor pode falar. Se o senhor desse jeito, pode falar. Porque eu não queria que falasse essas palavras pesadas. E ele falou para mim, o jeito que ele vai explicar para ela, quando ela estiver no quarto, mais lúcida, porque parece o jeito que a gente fala com criança. A fábrica das células tá com defeito e nós vamos dar um remédio para ajudar as células a serem construídas. Então, não vai falar medula, não vai falar transplante, não vai falar essas palavras pesadas. Então, eu gostei desse médico, eu me senti mais segura. Eu falei, não, então o senhor pode falar, porque eu não queria que falasse para ela do jeito que me falaram. Falaram, pá. A gente dá aula de humanização e sofre, viu, gente? Dá vontade de falar assim, vem cá, deixa eu te dar um papelzinho para você ler. Como dar a notícia para uma família? Não, vontade. Aí entra no seu conteúdo, né? Cadê a ética? Não, cadê a humanização? Isso que eu falo assim, a ética e a humanização para te fazer esse repasse. Né? Pois é. Bom, então bora lá. Como a Ana disse, não é só porque vocês são poucas pessoas aqui que vocês não merecem uma aula bem dada. Nós vamos fazer o conteúdo, sim. A parte que ela falou que eu vou acatar é a questão assim, que eu vou fazer uma aula mais resumida,
Não no sentido de prejudicar o conteúdo, mas é porque nós estamos com 2 aulas para falar em um tempo de quase que uma só, porque eu faltei a aula de sábado passado, né? Mas os 2 assuntos, os 2 temas da aula, eles são bem conectados, um faz parte, um leva ao outro, e dá para falar dos 2 no mesmo contexto, e também o texto é muito simples de fazer a leitura, é uma leitura muito tranquila, então eu vou passar os pontos mais importantes com vocês. Se vocês sentirem vontade de complementar, de interromper a qualquer momento, vocês podem ficar à vontade. E eu vou então compartilhar a tela aqui com vocês, tá bom? Ué, não é aqui que eu quero ir, não. Aqui. Primeiro texto que a gente vai trabalhar. Vocês estão escutando um saxofone? Uma musiquinha? Tá escutando? Bem longe? Tá tendo um casamento aqui. Uma musiquinha de fundo, uns caminhão que passa de vez em quando. Não, os caminhão tá na rua o tempo inteiro. Mas essa musiquinha gostosa, eu acordei hoje com uma música, um hino tocando, sendo tocado, como fala, instrumental. Tem teclado, sax. Eu acho que aqui no seminário, eu moro no fundo do seminário, do CTCEB, e eu acho que tá tendo casamento, porque já teve música de noiva, tananana, já teve essa. Então tá tendo um casamento aqui. Então nós estamos hoje com uma música de fundo, tá? Pra gente conversar. Tá muito bonito. Primeiro nós vamos falar sobre o anúncio. Psicólogo pode fazer propaganda, pode anunciar numa lista telefônica, no Instagram, no outdoor. Psicólogo pode anunciar a respeito do seu trabalho? Essa é a pergunta inicial que muitas pessoas fazem. Então nós vamos conversar como anunciar corretamente dentro do contexto da ética e dos princípios do código de ética do psicólogo e das orientações do Conselho de Psicologia, tá? Então, é muito comum no dia a dia a gente procurar profissionais que estão com algum serviço que eles prestam sendo anunciado, né? Faço harmonização facial, faço implante, faço tratamento do sono, tratamento para perder medidas, para emagrecer. A gente não vê isso no Instagram, no outdoor, na rua, num panfleto distribuído no sinaleiro? Então, todo cidadão, então, ele tem direito de oferecer seus serviços, o seu trabalho. Mas o problema a respeito do trabalho que é oferecido pelo psicólogo é quais são as metodologias, como que o psicólogo pode e deve anunciar, divulgar os seus serviços. Então, nesse parágrafo aqui, está dizendo que, independente do meio de utilização, do meio de comunicação que o psicólogo quer utilizar, sempre o cuidado é observar as normas do Conselho Federal de Psicologia e o Código de Ética. E aí tem uma senhora aqui do nome interessante, ela chama Chica Guimarães, ela é uma conselheira do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. E ela vem, nesse artigo, dar algumas orientações. Então, ela fala que uma das mais frequentes irregularidades encontradas em anúncio de psicólogo é associar a prática clínica a uma outra atividade que não é científica, a uma outra atividade que não é reconhecida na psicologia. Como, por exemplo, eu sou psicóloga e trabalho com Reiki. Eu sou psicóloga e leio mão, e leio cartas. Eu sou psicóloga e trabalho com aromaterapia. Gente, nenhuma dessas práticas são consideradas
clínicas e científicas dentro da psicologia. Tem um cabelo me incomodando aqui que eu não estou achando ele. Acho que agora eu encontrei. Então, de acordo com uma resolução que foi feita em 97, tanto o exercício dessas práticas quanto o uso dessas práticas para ser um chamariz publicitário. Tem gente que fala, eu quero fazer um diferencial, eu fiz um curso nessa área e sei que isso pode ser associado com a psicologia. Não, esse curso seu está errado, porque não pode ser associado, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu morro de rir desses trem. Essa aromaterapia, uma vez eu cheguei numa farmácia homeopática e tinha lá, né, um tanto de vidrinho e cada gotinha lá, cada um desses vidrinhos tinha um nome do que para que ele servia. Aí tinha um que era para birra de criança. Eu falei assim, vocês vendem de balde? Porque só isso aqui é hilário. É hilário, gotinha para birra. Eu falei, nossa, cada coisa que a gente vê, né? Agora, imaginem vocês um psicólogo colocar, talvez não anunciar, mas colocar uma bancadinha na recepção do seu consultório e falar que trabalha com aquela linha de produtos e ele está vendendo aqueles produtos. Só dele ser psicólogo e tá colocando o seu nome como avalizando aquela venda daquele produto, significa que ele está dizendo que aquele produto tem um certo sentido. E não tem, gente, não faz sentido. Então, está errado. Nós temos que pensar assim, toda vez que a gente põe um jaleco, vocês vão ver, quando vocês puserem um jaleco para fazer um estágio, as pessoas já começam a fazer consulta no cantinho, assim, com você. Porque só da gente pôr um jaleco, a gente vira doutor e doutora. Então, se você tem um consultório, você tem uma placa com seu nome, com seu registro, você tem o seu certificado na parede, todo mundo acha assim, nossa, ela sabe tudo. Então, eu posso perguntar. E tudo que ela disser é verdade, e tudo que ela disser funciona. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Outro ponto que essa conselheira chamada Chica Guimarães chama a atenção é que a gente também não pode, num anúncio, assegurar um prazo para solucionar o problema do paciente. Quando eu leio isso aqui, eu lembro daqueles anúncios assim, Dona Dinar, traga o seu amor de volta em 30 dias, não é? Não, é 3. Nossa, eu tô mais atrasada. Não, você tá demorando demais para trazer. Traz o seu amor em 3 dias. Misericórdia, é muito rápido essa Dinar, eu sou mais lenta então. Então, nós não podemos falar isso. Eu soluciono uma depressão em 2 meses. Venha o atendimento da psicóloga Dayana e o transtorno de ansiedade acaba. Pensa, gente, assim, nós não podemos usar a garantia como a psicologia como garantia do nosso trabalho. Por quê? Porque primeiro que a gente não tem controle sobre essas questões. Cada pessoa é um caso, cada transtorno é um caso, cada problema é diferente do outro. Então, nós não temos garantia de prazo. É muito engraçado quando alguém vai para o consultório e eu falo assim, semana que vem você retorna? Ela fala assim, quantas sessões que eu tenho que fazer? Ai, ao mesmo tempo que é engraçado, às vezes dá até preguiça na gente, né? Porque essa pessoa não tem ideia do que é um processo terapêutico. Eu falo, olha, depende de cada pessoa. Tem pessoas que ficam poucos dias, tem pessoas que ficam poucos meses, tem pessoas que ficam anos. Não depende da eficiência do profissional, varia de pessoa para pessoa. Tem pessoa que fica a vida inteira, né? Sim, a gente até tem que cortar o cordão umbilical dessa pessoa e falar, chega, vou te dar alta, aí esgarra na gente e fala, não me dá alta não. Mas já causou dependência, tá errada, né? Essa relação já tá doentia. Bom, então uma coisa que além do não anunciar coisas que a gente não faz, como aromaterapia, Lecard, etc., nós não podemos anunciar. Para vocês dois, para. Nós não podemos anunciar o tempo, chamar atenção para um prazo específico. Além disso, nós não podemos também, outro erro de anúncio seria usar o valor.
a minha consulta é mais barata do que do fulano de tal, ou faça um pacote de promoção, você vai ter tantas sessões por tantos reais. Jamais, jamais nós podemos utilizar os honorários para angariar clientes. Outra coisa muito séria, doutor é uma denominação utilizada para quem fez doutorado. É muito comum os advogados e os médicos usarem esse título, porque quem tem o jaleco, como eu disse, é chamado de doutor. Mas é vedado o uso dessa titulação para os psicólogos. Se a gente não fez doutorado, se a pessoa não fez doutorado, jamais ela pode colocar no seu carimbo, no seu cartão, no seu, na clínica, na porta, às vezes as pessoas colocam o nome de quem são os profissionais que atendem. Não pode utilizar o título doutor se não fez doutorado. Sobre os honorários, não existe uma tabela que prevê valores e critérios para atendimentos da nossa profissão, não é verdade? Tem uma tabela na odonto, tem uma tabela em alguns planos de saúde, mas no próprio psicólogo não existe. A gente sabe que tem um preço justo, né? E que tem geralmente um preço que é utilizado no geral, entre todas as pessoas. Mas nós não devemos usar jamais o preço da consulta para atrair uma clientela. Isso, inclusive, pode servir de base para uma denúncia. Se eu anunciar e alguém printar esse anúncio, alguém tirar foto, alguém, de alguma forma, provar que eu fiz, anunciei, que eu cobro... por exemplo, uma vez eu disse que eu fazia um desconto para quem era aluno da Uni Evangélica, sabe? Mas eu falei isso não anunciando na sala de aula, porque isso estaria sendo antiética, eu estaria ferindo o código exatamente aqui. Então, mas às vezes a gente pode fazer um preço social, a gente pode fazer uma parceria com uma instituição, mas a gente não pode anunciar e que os pacientes não venham para o nosso atendimento por causa desse atrativo. Ele tem que vir, depois que ele já está comigo, eu vou falar, olha, eu vou fazer um preço tal para você, porque você é de tal instituição, porque você foi indicado por tal pessoa, e eu tenho uma parceria com esse médico, entendeu? Então, eu posso, inclusive, falar isso para o meu paciente, que eu vou dar um desconto para ele, porque ele foi indicado por tal pessoa. Mas eu não posso usar isso como atrativo, para poder ganhar algum cliente. Outra coisa no anúncio que a gente não pode esquecer é que a gente precisa respeitar as diferenças entre as áreas e nós não podemos invadir outras especialidades. Por exemplo, eu estou trabalhando numa doença de problema psicológico. Eu não vou solucionar um problema físico daquele paciente. Eu não vou falar que eu vou solucionar uma enxaqueca. Eu não vou solucionar uma dor lombar. Se ela é associada, mesmo ela sendo associada à ansiedade ou a outro transtorno, e eu percebo que aquilo ali é psicossomático, mesmo assim eu não preciso anunciar e também dizer para o meu paciente que eu vou curar aquela dor física dele. Não, gente, a dor física é da especialidade do médico. Inclusive, tem médico para tudo quanto é canto do corpo. Cada pedacinho do nosso corpo é um tipo de médico diferente. Então, quem somos nós para pensar que a gente vai curar os problemas físicos também? Já está tão difícil a gente curar o transtorno psicológico, é que a gente vai saber lidar no problema físico, né? Então, para a gente evitar, resumindo, a noiva vai entrar, escuta. Tá dando para ouvir? O que eu ouvi mais cedo era ensaio, agora que ela tá entrando. A gente é besta, né? Eu arrepio com essa música, como é que pode? Então, para resumir, para evitar problemas com o anúncio, com a propaganda, com a divulgação do nosso trabalho, a gente tem que procurar sempre
as orientações do CRP, do CFP, porque o CFP orienta os psicólogos a colocar as coisas na ordem correta, onde que pode anunciar, o que pode anunciar. Outro problema, quando a gente for participar de um programa na mídia, se você for chamado para entrevista no rádio, uma entrevista no programa de televisão, uma palestra num congresso, numa instituição, cuidado. A gente não pode usar essa situação para anunciar o nosso trabalho, para oferecer o nosso serviço. Muito menos não colocar ninguém em situação de constrangimento ou de humilhação, expor as pessoas, como, por exemplo, às vezes contar um caso e usar o nome da pessoa, né, do paciente. Isso é expor, isso é antiético. Agora, se eu estiver dentro de uma palestra e eu ainda der nomes às pessoas que eu trabalhei, isso foge completamente do Código de Ética. Eu não posso de jeito nenhum fazer isso. Bom, eu acho que esse capítulo aqui, esse artigo, tudo que tinha para falar nele eu falei. Usar o preço da consulta para atrair a clientela também. Cabe denúncia. É aqui que eu vou fazer o link de um artigo com o outro. Um anúncio mal feito, cabe denúncia, porque o próximo assunto que a gente vai conversar é sobre denúncia. Então, antes de divulgar algum trabalho, algum serviço, você deve se informar direitinho junto com o CRP ou o CFP para você evitar esse tipo de problema. Porque a comissão de orientação do CFP, ela recebe denúncias da população em geral e ela fiscaliza exatamente essa prática de, por meio de anúncio ou numa entrevista ou num programa, ela acabar cometendo esse erro. E, gente, deixa eu contar para vocês, nem sempre é proposital, às vezes é uma armadilha, assim, uma cilada que o nosso ego acaba caindo. Você foi convidado para dar uma palestra ou você foi convidado para um programa de rádio e aí você está conversando com o apresentador daquele programa e aquele apresentador faz várias perguntas, de repente ele fala assim, e você tem consultório? E você atende numa clínica? Aproveita o nosso espaço, divulgue a sua clínica. Dá vontade. Dá vontade. Às vezes a gente pode falar, eu atendo em tal lugar, tais dias. Quanto que é a consulta? Gente do céu, isso é uma cilada. Não caia na pegadinha do ego. Porque a gente fica com vontade de anunciar e mostrar que a gente atende. Qual seria a resposta? Sim, eu faço atendimento clínico. Quem tiver interessado, eu vou deixar meu contato com você. Pessoal, a pessoa pode ligar e a gente pode combinar. Pronto. Pronto. Eu não falei onde é, eu não falei quanto custa, eu não falei que tipo de tratamento eu faço. Eu tenho que deixar bem claro o meu trabalho relacionado com a ética. Tá bom? Bom, e aí eu vou então fechar esse artigo e vou abrir o outro, porque se alguém anunciar incorretamente, cabe a denúncia? Cabe a denúncia. Como fazer uma denúncia? Como que é isso, professora? Qualquer pessoa pode denunciar? Sim. Todo cidadão que se sentir lesado de alguma forma pela atuação do psicólogo pode encaminhar uma denúncia para o Conselho Regional, para o CRP, da região que o psicólogo atua, naquele lugar ali. O nosso CRP é da região 9. O meu CRP é CRP 09, que é da região aqui de Goiás. Caso você cometa um delito fora do seu estado e alguém lá naquele estado quiser te denunciar, um CRP comunica com o outro e um remete a denúncia para o outro. As denúncias mais comuns que são utilizadas a punição são as faltas disciplinares e as infrações do Código de Ética. E isso vale para todo o território nacional. O código nosso ele é nacional. A instância maior está aqui,
o Conselho Federal de Psicologia. Ele que vai julgar. Então, as denúncias são encaminhadas para o CRP, mas o CFP está sabendo de tudo. Como fazer uma denúncia? A gente pode ser a vítima, né? Pode ser a pessoa denunciada, Deus nos livre de uma coisa dessa, mas nós também podemos, enquanto profissionais, denunciar outros profissionais que estão cometendo erros graves, ferindo a ética. Em todo conselho regional, tem uma comissão de orientação de ética. Esse conselho, ele trabalha esclarecendo dúvidas, orientando. Eu já uma vez, na disciplina de ser psicólogo, convidei uma conselheira do CRP de Goiânia, a Carla, ela mora aqui em Anápolis, e ela se dispôs a dar orientações. Eu já a convidei uma vez para ir em sala de aula, e ela tirou dúvida a respeito de conduta de estágio, o que o estagiário podia, o que ele não podia fazer. Então, o CRP, ele não trabalha só com a punição, ele também trabalha com essa prevenção, com esse trabalho de esclarecimento, de conduta do profissional. Então, é muito interessante a gente perceber isso, que o CRP não está lá só para punir, né? Ele também nos ajuda a andar conforme tem que ser o caminho a trilhar. Bom, independente da ocorrência do fato, essa comissão que está dentro de cada CRP, ela está apta para receber as demandas e analisar. Eles recebem a demanda e analisam o caso com base no Código de Ética. E aí, de acordo com o Código de Processamento Disciplinar, eles vão apresentar para o presidente do conselho. Como que deve ser uma denúncia? A denúncia tem que ter o nome e a qualificação do representante. Então, se for um psicólogo que está denunciando, ela tem que ter o nome, a profissão e o CRP. O nome e a qualificação do representado, que no caso seria quem que eu estou denunciando. A descrição do fato, o que aconteceu, que eu acho que feriu a ética. Prova documental, que serve para apurar aquele fato depois, ou seja, não é qualquer pessoa que vai lá no CRP e vai inventando qualquer história e a gente vai receber processo, não, gente. Não é tão simples assim. Para fazer uma denúncia, a gente tem que ter uma prova, tem que ter um meio para comprovar que aquilo aconteceu. No caso do anúncio, que a gente estava falando agora há pouco, no caso do anúncio é fácil. Porque o anúncio está ali escrito, né? Ou é um panfleto, ou é um cartaz, ou é um post na internet, então a pessoa printa, pronto, é prova. Está lá escrito, atendo por tantos reais, muito mais barato que qualquer lugar da cidade. Está errado. E aí isso seria prova. A falta dos elementos D e E, ou seja, uma prova documental ou uma indicação dos meios de prova, porque pode ser que eu não tenha a prova, mas eu indico onde encontrar a prova. Eu indico um outdoor onde ele se encontra, eu indico uma revista onde se encontra aquele anúncio. Então, se eu tiver faltando a prova e a indicação, isso não me impede de fazer uma denúncia, não. A pessoa pode fazer a denúncia sem a prova, mas isso é mais difícil daquele processo caminhar. Como que ele caminha? Como que o processo ético caminha? Ele será iniciado com essa representação, alguém denuncia, lá no Conselho de Psicologia. E aí, os procedimentos adotados dentro do processo de ético vão seguir um código de processamento disciplinar. O que eles vão fazer? Eles vão apurar os fatos. Eles vão, dentro do CRP, se é Goiás, se é Sudeste, São Paulo, dentro daquela jurisdição, eles vão apurar os fatos. A partir do momento que eles apurarem o fato, eles vão instaurar um processo. A pessoa que foi denunciada, que foi acusada, ela tem direito de defesa. E ela vai ter uma audiência. Quem que pode participar desse julgamento? O caráter desse processo, gente, é sigiloso. Não é aberto ao público. O acesso para essa audiência é só os autores, quem está acusando e quem foi acusado, e o conselho.
Eu vou ter que desligar esse link, que ele já está acabando, senão ele vai me cortar, e eu volto para usar uns 10 minutinhos para a gente encerrar, tá bom?